então a gente já fechou aqui o nosso adapter, tá? E a gente vai começar a fazer aqui o nosso implementação do nosso repositório. E para fazer a implementação do nosso repositório, a gente vai precisar de pelo menos a interface do nosso data source, né? Lembra que aqui no domínio a gente precisou criar o nosso use case. E para criar o nosso use case, ele precisava chamar pelo menos, né, a abstração, ou seja, a interface do repositório. O use case precisa saber pelo menos o que o repositório vai possuir, né? Qual é a função que o repositório vai possuir, porque o use case vai precisar chamar ela. A mesma coisa acontece aqui. A implementação do repository vai precisar conhecer pelo menos a interface do nosso data source, beleza? Então vamos aqui continuar nosso projeto, criando o nosso data source e o nosso repository. Então, bem tranquilo. Deixa eu só ver aqui, a última aula foi a aula 10, deixa eu só subir as coisas aqui da última aula 10, git commit, para não precisar apagar depois, tá? Aula 10. Beleza, já foi. Então tá, vamos aqui no nosso event e vamos criar dentro de infraestrutura, vamos criar aqui duas pastas, né? O nosso data source, ok? Que vai ser a nossa classe abstrata, e o nosso repositories. Tudo bem, data sources, né? Porque aqui podem ter vários, igual repositórios podem ter vários aqui dentro, tá? E vai ficar assim mesmo, repetido, tá? O nosso domínio tem uma pastinha do repositórios, mas aqui é a interface, e aqui também a gente tem repositórios, só que aqui ficariam as implementações, beleza? Então vamos começar pelo nosso data source aqui. E vamos criar nosso arquivo do event, certo? Event data source.dart, beleza? Aqui uma classe abstrata, né? Então é abstract class chamada event data source, bem simples assim, data source, beleza? Aí a gente vai ter o método. Então, só para conhecimento, né? Existe uma diferença, né? O que o nosso domínio precisa receber, tá? É uma lista de eventos, né? Então, o nosso domínio aqui recebe o nosso event repository, ele retorna, né, para o use case, para quem pede, uma stream, porque é uma ligação aberta, né? A gente vai ficar escutando alterações no banco de dados, e ele retorna uma lista de event entity, certo? Já o nosso data source não, ele vai retornar o objeto que o banco de dados manda para a gente, né? No nosso caso, estamos trabalhando com nós estamos trabalhando com o Firebase, e o objeto, né, que ele retorna para a gente, tá? Vai ser uma stream, né? Só que aqui ele não vai retornar uma lista de entidade, porque o banco de dados não sabe o que é uma entidade, não sabe o que é o nosso objeto, tá? Se a gente estivesse pegando, por exemplo, de um banco normal, o que o banco normal traz para a gente? Né? Geralmente um banco JSON, ele traria para a gente um mapa, né? Então eu retornaria sim. Já o nosso banco de dados, ele retorna uma query snapshot, tá? Aí já a gente chega lá, quando chegar no banco de dados, você vai ver como é que é esse retorno ali. Que é aquele nosso mapinha. Em vez de ser document e snapshot, tá? O nosso banco retorna para a gente uma query de snapshot. Eu posso querer também entregar aqui, que ele me entregue o document snapshot, sem problema. Document snapshot. Tá? Eu posso tanto escutar o document ou a própria query. Vamos colocar o document aqui, que é o que a gente vai ter que passar para o nosso adapter. Lembra que o nosso adapter recebe um document snapshot? Então vamos trabalhar com isso, que fica mais tranquilo. E o nome do método é o que a gente tem utilizado nos outros aqui, né? Então,
é o mesmo nome, porque é a mesma função que a gente vai fazer. Então, é um getListByEventsID, tá? E a gente recebe aqui uma lista. O banco vai ter que receber, né, a lista dos IDs para poder fazer a entrega desse tipo de documento. A gente coloca um ponto e vírgula no final. Acho que está faltando alguma coisa aqui. Feature get list. O que está acontecendo? Deixa eu passar o mouse aqui. Tinha colocado uma a mais aqui. Desculpa aí. Beleza? Então, é o nosso método bem parecido com o do repository, só que em vez de entregar uma lista de event entity, ele vai entregar aqui o document snapshot. Beleza? Feito isso, já podemos partir para a criação do nosso repository, a implementação do nosso repository. Nós vamos colocar aqui o mesmo nome, então é Event Repository, só que dessa vez ele é uma implementação, então a gente coloca geralmente assim para diferenciar um do outro, tá? Esse aqui é a classe abstrata da nossa interface e esse aqui vai ser a nossa implementação, beleza? Então vai ser uma classe chamada Event Repository implementação, que implementa o nosso iEvent Repository. E aqui a gente vai o corpo da nossa classe. Aí, logicamente, fica vermelhinho aqui porque se eu estou implementando de algum lugar, eu preciso implementar, sobrescrever os métodos ali, né? E aí a gente tem aqui, ó, o nosso método agora está retornando um erro porque ele não foi implementado ainda. Então, aqui está dizendo unimplemented erro, ou seja, não está implementado, um erro de não implementação. Vai ficar assim por enquanto, porque vamos utilizar ali o nosso TDD, né? Então, lembrando do nosso TDD, nosso test drive development. Então, a nossa regrinha aqui é, primeiro, criar um teste que fale, né? Ou seja, o que essa função precisa executar, a gente faz ela funcionar, depois a gente refatora. Então, a gente vai seguir aqui os mesmos passos. Você pode clicar com o lado direito aqui, ó, e mandar go to tests, né? Isso é uma função aí que a gente tem do nosso VS Code, certo? Ele já cria aqui pra gente um básico, mas a gente não está utilizando o teste de widget, na verdade é teste de unidade. E aqui eu vou retirar essa variável, porque a nossa função teste não entrega nada aqui pra gente, beleza? Vamos fazer a implementação. Eu gosto, né? Eu acho que eu já falei isso. Eu gosto de colocar aqui com um formato para que eu consiga identificar depois. Então a gente coloca aqui o nome da classe, o nome da função que nós vamos testar e o que ela tem que fazer. Então nesse primeiro momento ela tem que fazer a coisa mais simples, né? Que é, ela deve chamar o use case, tudo bem? E podemos ser mais específico, né? Ela deve chamar a função tal do getListEventsById do use case. Função getByLista do use case. Beleza? Deixa eu diminuir aqui. Fica melhor a visualização. É isso. E vamos fazer aqui a implementação. Para fazer a implementação, a gente vai precisar de instanciar o nosso, eu vou colocar late, né? O nosso Event Repository implementação, certo? E vamos chamar ele de repository. Na verdade, aqui, ó, eu não preciso, né, instanciar, aliás, aqui o tipo do objeto, na verdade, não é impl, tá? O tipo do nosso objeto é a classe abstrata, então é iEventRepository. Quando nós formos instanciar ele, né, então setup aqui, no setup, que vai funcionar para todas os nossos testes aqui embaixo. Então, no nosso setup, nós temos que instanciar, tirar esse impl aqui, tá? Só repository.
aqui, ó, vamos instanciar, aí sim, né, o nosso injetor de dependências lá, né, ele iria injetar exatamente a implementação. Então, aqui, ó, ele aceita eu colocar a implementação, beleza? E aqui a gente teria que chamar o nosso método. Então, a gente viria aqui e falar final result é igual repository, que vai chamar getListEventID. E aqui a gente vai passar uma lista de IDs, né? Vou passar em branco aqui por enquanto. Esse resultado é await, porque ele demora a acontecer, né? Quando ele chamar, eu quero verificar, beleza? Então, a primeira verificação, ele tem que chamar a função do use case. Para chamar a função do use case, eu preciso instanciar o nosso use case também. Então, eu tenho que vir aqui, late, o nosso use case, que é... Como é que é? I haven't use case. E a gente chama de use. Eu gosto de minúsculo assim, tá? Por mais que seja... Gente, não é use case. Oh, meu Deus. É data source. Data source. E outra, é uma classe abstrata. Faltou o izinho aqui, beleza? I haven't data source. Opa, deixa eu salvar. Então, aqui não é use case. I haven't data source. E a gente vai chamar de data source. Vamos implementar, então, o data source. No nosso caso, para implementar o data source, a gente vai ter que fazer aquele mock, né? Porque ainda não existe uma implementação, né? E eu preciso também fingir aqui resultados do nosso data source, para trabalhar com ele mockado. Então, ó, class, eu vou criar um event data source mock, certo? Que ele vai estender daquela nossa classezinha da nossa biblioteca chamada mocktail, e aí sim eu vou implementar o iHaven'tDataSource. Beleza? Então agora nós estamos aqui com a nossa classe mockada e eu posso instanciar aqui agora o data source. Então o meu iHaven'tDataSource ele vai instanciar a implementação, né, do nosso data source mock, beleza? Inclusive eu poderia colocar aqui, né, até para falar, ó, esse cara aqui é a implementação, beleza? Então ele está mockada, beleza? Show. Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso garantir, então eu preciso eu preciso verificar, tudo bem? No final de tudo, eu preciso verificar se data source, se o meu data source.getListEventById, qualquer coisa que eu passei lá como parâmetro, se ele foi chamado, então called é chamar em inglês, se ele foi chamado pelo menos uma vez. Na verdade aqui é uma vez certinho. Deixa eu tirar a vírgula aqui para ficar numa linha só, né? E para esse teste rodar, a gente precisa fazer o nosso arrange, né? Aqui é nosso assert, aqui é a nossa ação, né? E aqui a gente tem o nosso arranger, né? Porque eu tenho que fingir que eu estou chamando esse método. Então, eu vou fazer o seguinte, when, né? Quando data source for chamado, ponto, getListEvent e passar qualquer parâmetro ali internamente, então nós vamos responder com uma string, por enquanto, vazia, né? E aqui a gente tem que colocar um assíncrono, porque é delay. Fechou? Tá um pouco difícil aqui, deixa eu tirar. Certo? Então, ó, a nossa implementação tá criada. Opa, ponto e vírgula no final. Tá tudo certo aqui. E a gente vai testar se tá funcionando. Beleza, não tá funcionando. Então, a gente fez o nosso red, beleza? Ficou vermelhinho, tá com erro.
Vamos lá consertar isso? Então, aqui na nossa implementação, a gente precisa garantir que aqui vai chamar getListEventsID. Vamos garantir que ele vai ser chamado? Vamos lá. Final result é igual. Cadê meu data source? Esquecemos de colocar, né? Então, essa classe aqui, ela precisa receber, né, o nosso iEvent data source. Data source. E nós vamos receber como no construtor. Então, no nosso construtor, ponto data source, nós vamos receber a implementação de iEvent data source aqui no construtor. Agora a gente consegue, deixa eu tirar esse true aqui. Agora sim a gente consegue chamar o data source e o método que ele tem lá dentro, passando a lista de eventos. Beleza? Pronto, eu vou deixar aqui como trial implemented, porque não importa se vai dar erro ou não nesse momento, o que eu quero garantir, o que o nosso teste está garantindo, é de que quando esse método do meu repositório for chamado, eu preciso garantir que o método interno lá do data source vai ser chamado. Esse é o nosso teste. Nós estamos testando se a função getListEventsID foi chamada lá no use case. Aqui, ó, a gente está garantindo isso. Verificar se data source getListEventById do data source foi chamado uma vez. Então, vamos rodar aqui e vamos ver se o nosso teste passa. Vou mostrar, tem algum erro aqui ainda. Não tinha erro. Sim, olha só que interessante. Agora que nós criamos aqui, ó, recebendo, né, um parâmetro de entrada, é por isso que a gente criou o mock, inclusive, aqui no nosso nosso teste, né? Nós precisamos passar quem aqui? Quem é que Event Repository recebe, né? Como parâmetro de entrada? É o próprio data source. Então, eu preciso passar ele aqui como parâmetro e aí sim a gente consegue instanciar aqui a implementação do repositório. Vamos lá, vamos rodar o teste e ver se passa. Sim, deu um erro, né? Ficou vermelho ali. Por mais, então a resposta, né, seria um erro aqui. A princípio, eu posso retornar uma string empty para não ter erro. Então, por enquanto aqui, ó, ele não está aceitando um erro. Nós vamos retornar uma string vazia. Ele não deixa. Também não deixa aqui. Eu vou ter que acabar retornando esse result aqui, né? Então vamos lá, vamos retornar o nosso result da seguinte forma. Tá? Aqui não é uma feature, uma string, né, de documents snapshot. Então nós vamos mapear esse cara. A gente fez um errinho aqui rapidinho. O nosso data source, ele não entrega um document snapshot, tá? Ele entrega a query. A query de document snapshot, porque nós estamos ouvindo uma stream desse cara, tá? E aí, ó, agora sim, ó, aqui eu passo o mouse, é uma stream de query document snapshot. E aí eu tenho um map. Eu tenho o docs, né? Tem que colocar o await aqui. Beleza. Para ter o await tem que ter o async. Deixa eu ver se eu consigo com o próprio document snapshot. Deixa eu ver se ele me passa aqui. Ele mapeia. Vou passar o mapa, né? Ele aceitou lá, tá? Ele aceitou o document snapshot também. Então eu consigo fazer um mapa porque eu tô na lista, né? Então aqui é a minha lista de event, certo? Só que esse event aqui, ele está vindo no estilo de document snapshot. Nós precisamos transformar ele em um event adapter, tá?
Então, um event adapter, que no fim das contas também vai ser um event entity, tá? E a gente recebe aqui o objeto. Então, aqui ó, é o evento no formato de documento e aquele a gente passa para ele. Por que ele não está aceitando? Ah, tá, porque é uma lista. No final de tudo, a gente tem que pegar e, transformar numa lista. Vou passar o mouse aqui, que ele está falando Filtered List Event Adapter não pode ser retornada. Não vai dar certo. Vamos voltar aqui de novo. Precisamos entregar a query. Beleza? É a query mesmo. Query Document Snapshot. Esse é o problema de trabalhar com o Firebase, mas não tem problema. Então vamos voltar aqui, ó. Na verdade, vamos voltar aqui esse nosso map, tá? Nós vamos fazer um map, certo? Esse event aqui, ó, na verdade é uma query de document snapshots. Então, na verdade, aqui é ponto .doc, não tem ponto map. Esse cara aqui é a query. Para cada event, eu vou mapear. Nossa, que bagunça. Deixa eu ver aqui. Vamos uma colinha aqui, ó. Get list event database. Quem é esse cara aqui? É uma stream. Eu espero uma stream. Acho que eu errei. Vamos lá. Onde é que eu errei? Uma stream de query document snapshot. O que esse banco aqui me retorna? Uma stream de query snapshot. Não é query document snapshot. Vou mais uma vez alterar aqui. É uma query snapshot, né? Beleza? Query snapshot. Agora sim, ó. Esse meu resultado, ele tem uma stream de query snapshot. Beleza. Então, ó, esse meu result, ele me entrega um mapa, tá? Para cada mapinha desse aqui, ó, aqui aqui é a query, né? Esse event.docs é a minha lista, beleza? Então aqui, ó, é a list. Aqui é o event, não, aqui é a stream. Beleza? Aqui é o stream. Ela me entrega um docs, que é a lista, agora sim, ó, de query document snapshot. E aqui eu mapeio essa lista. Então aqui eu tenho para cada ezinho desse aqui sim é meu event. Beleza? Então meu evento ponto, aqui eu vou chamar o meu adapter, event adapter, o from doc e passar o meu event. Vou ter que transformar tudo isso em lista no final e ponto e vírgula. Aqui eu vou chamar de doc, tá? Porque é o nosso, a query que é o document snapshot, né? Posso chamar de event também, é o próprio, é cada evento, né? Cada evento. Que é a nossa lista. Entendeu? Então aqui é a lista, eu estou mapeando cada item da lista e transformando cada objeto lá em um evento. Vamos testar vamos lá para o nosso teste agora, ver se está funcionando. Não me importa agora o resultado no final, tá? O que me importa é que esse método seja chamado, ele está sendo chamado. Então vamos aqui no Event Repository. E passou, beleza? Então essa foi a parte 1 aqui dessa aula.
Na parte 2, a gente vai garantir, né, os erros, os resultados de sucesso, se isso aqui realmente está entregando o que deve. Então, a gente vai utilizar a nossa biblioteca fake lá do Firebase, tá? Próxima aula a gente continua aí. Vamos seguindo.